Na sexta ele morreu. Depois veio o sábado, que deveria ser o pior dia para aqueles que o seguiam. Mas parece que não foi bem assim. Pelo menos para alguns deles, o pior dia foi o domingo. O domingo era para os judeus, como é para nós a segunda-feira. A vida volta ao normal. Frente a esta normalidade, essas mesmas pessoas entenderam que tanto a vida de Jesus como a sua morte não iria fazer diferença alguma para o mundo e nem para suas histórias. Diante das circunstâncias, seria muito fácil crer que a vida de Jesus não tinha mais qualquer importância. Ele até teve momentos extraordinários, fez alegações estupendas, arrastou uma multidão atrás de si e muita gente colocou nele suas esperanças. Mas tudo em vão. Ele agora estava morto. Fugindo para Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 19. Pelo menos para 2 dos seus seguidores, não havia mais nada a fazer senão fugir de Jerusalém. E foi isso que eles fizeram. Mas para onde eles foram? Eles foram para um povoado chamado Emaús. Emaús não era grande coisa, pois nem aparecia nos mapas. Ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, e essa é a distância mínima que todos devemos ter de uma situação insuportável. Saibam que nós também fomos juntos com eles para Emaús. São lugares diferentes, mas todos nós temos o nosso Emaús. Emaús pode ser uma ida ao cinema com o intuito de ficar sozinho, pode ser uma festa, pode ser a compra de um vestido ou um sapato. Emaús pode ser também ir à igreja. Emaús é qualquer coisa que fazemos ou qualquer lugar que vamos para tentar esquecer. Tentar esquecer que nada nesse mundo é eterno, que as pessoas mais importantes e mais influentes da nossa vida, as mais fortes, as mais bonitas e as mais inteligentes, declinam e morrem. Emaús é o lugar onde aqueles 2 foram para tentar esquecer o que aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu com Jesus e o grande fracasso da vida dele, que foi a crucificação. E essa não é uma história singular. Todas as narrativas de como Jesus se apresentou após a sua morte são histórias comuns. E o que se pode observar de mais notável sobre elas é como são corriqueiras, como são normais. O nosso texto controverso descreve apenas 2 homens andando por uma estrada empoeirada, indo a um lugar insignificante, quando de repente um estranho chegou perto e começou a caminhar com eles. Os discípulos não o reconheceram. Não o reconheceram porque talvez não o tivessem conhecido, ou pelo menos não o conheciam como ele realmente era. Eles o conheciam segundo o seu desejo, como gostariam que ele fosse. Todos os discípulos queriam um herói. Queriam um herói que daria respostas fáceis às questões mais difíceis da vida. Chegando a Emaús, Jesus fez menção de que ia seguir adiante, mas os 2 insistiram para que ficasse e passasse a noite em sua casa. Jesus aceitou o convite e comeu com eles. Somente quando Jesus partiu o pão e lhes deu, que ambos o reconheceram. Mas Jesus desapareceu da frente deles. Por que dessa vez os 2 não puderam segurá-lo? Eles queriam o que todos nós queremos: segurá-lo, impedir que ele se vá, mas não dá mesmo. Jesus vem de repente como quem vem de lugar nenhum, como o primeiro raio de sol após uma noite de tempestade, ou mesmo como um facho de luz rasgando a escuridão. Talvez o reconheçamos, talvez não, mas a nossa vida nunca mais será a mesma. O lugar onde ele nos encontra é normalmente um lugar parecido com Emaús, um lugar comum onde vivemos a maior parte de nossas vidas, um lugar onde vamos para escapar, para tentar esquecer.
Mesmo assim, há muitas coisas no nosso Emaús das quais não podemos fugir. Eu gostaria, mas não posso escapar dos meus problemas. Jamais vou esquecer daquela oportunidade fantástica que perdi, ou dos olhos tristes daquela pessoa que magoei, ou menos ainda, fugir das minhas dúvidas. Encarando a vida que levamos, nunca vamos nos esquecer de como ela é triste e de como estamos nela caminhando pelas estradas empoeiradas de um lugar insignificante para outro mais insignificante ainda. Esta é a estrada da nossa vida. Para onde ela vai nos levar? O que eu estou tentando dizer é que quando atravessamos as estradas empoeiradas da nossa vida, quando estamos indo de um lugar comum para outro lugar comum, quando estamos fazendo as coisas mais simples do nosso cotidiano, é justamente quando a vida vai nos apresentar as questões mais difíceis da nossa vida, das quais não podemos fugir. Questões de como eu sou de verdade. É exatamente em tempos como este que Jesus se dispõe a vir. Ele escolhe os dias em que a nossa vida é mais real, mais crucial. Não quando estamos debaixo de uma luz celestial, ou sob o impacto de um movimento grandioso, ou ainda quando atravessamos situações avassaladoras. Aí sim reconheceremos Jesus. Assim poderemos ouvir aquela voz imperceptível ao ouvido comum, talvez até pela primeira vez em nossa vida, dizendo: mesmo que você não mereça, mesmo que a sua vida pareça uma sequência interminável de fatos comuns, mesmo que você não faça acontecer nada de extraordinário, eu tenho um propósito para a sua vida. Ainda que você tenha dívidas, ainda que você tenha medo, ainda que esteja desiludido e sem esperança, a sua vida é preciosa para mim. Apesar da sua indiferença, apesar do seu pecado, apesar da sua separação ou que se esconda em qualquer lugar, eu quero você de volta e aceito você como é e como está. Somente quando ouvimos essa voz é que passamos a crer que tudo na nossa vida tem sentido. Sabem por quê? Porque passamos a crer que a nossa vida está nas mãos de Deus. Passamos a crer que um dos seus nomes é perdão e o outro é amor. É exatamente por isso que, desde criança, eu acredito nas histórias dos evangelhos que contam sobre Jesus vencendo a morte e voltando à vida. Jesus é o amor de Deus. Ele esteve vivo no meio de nós e nem mesmo toda a nossa cegueira de seres humanos poderia prendê-lo na morte. Porque nada nesse mundo ou em qualquer outro mundo pode nos separar de Jesus, o amor de Deus. Dificilmente encontraremos algo em nossa vida que mereça parte desse grande beneplácito. Mesmo os nossos melhores gestos de amor e amizade são sempre corrompidos por egoísmo e engano. Mas ainda assim, existe algo que podemos experimentar, algo que podemos vivenciar. Não é nada que fizemos ou que merecemos, mas algo que foi feito por nós sem que merecêssemos. Não é a nossa vida, mas a vida daquele que morreu por nós, mas que voltou à vida. Esta é a única esperança para todo qualquer fugitivo da vida, desiludido e desconsolado no caminho de Emaús. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almejo lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.